Fechem os olhos por um instante. Esqueçam os mapas modernos, as fronteiras de hoje e, principalmente, esqueçam os livros escolares que tratam a história como uma lista morta de reis e datas. A história de Roma não deve ser interpretada como uma sucessão estática de datas e nomes em pergaminhos empoeirados, mas como uma experiência sensorial e metafísica que ainda ressoa na estrutura do mundo contemporâneo. Para compreender a magnitude dessa trajetória, é imperativo que o observador se despoje das fronteiras cartográficas modernas e visualize o som rítmico de milhares de sandálias de couro batendo em uníssono contra o calçamento de pedra das vias romanas que cortavam as florestas da Germânia. Imaginem o cheiro de suor, de ferro oxidado das legiões, de fumaça de óleo de cozinha, o aroma do incenso barato queimando em altares de esquina e o suor das massas que se comprimiam no fórum. Nós estamos falando de Roma. Mas o que era Roma? Para um camponês na Britânia, Roma era um coletor de impostos que falava uma língua estranha. Para um mercador em Alexandria, Roma era a garantia de que seus barcos chegariam ao porto sem serem assaltados por piratas. Para o homem que vivia no Fórum, Roma era o centro do universo, um lugar onde o destino da humanidade era decidido entre um bocejo e um discurso no Senado. Nesta jornada de hoje, nós não vamos apenas observar as ruínas, nós vamos reconstruí-las. Vamos caminhar desde aquele primeiro sulco de arado na lama do Palatino, feito por homens que eram pouco mais que bandoleiros, até o momento em que a última luz se apaga em um palácio frio em Ravenna, 12 séculos depois. É a história de como uma pequena aldeia de pastores se transformou em uma máquina de guerra imparável, em um império de mármore e, finalmente, em uma memória que ainda hoje nos assombra. Senhoras e senhores, esta é a história de Roma. E como toda grande história humana, ela é feita de uma mistura impossível de grandeza absoluta e de miséria profunda. O início de Roma, tradicionalmente datado em 753 a.C., é uma amálgama de sobrevivência improvável e simbolismo divino. Não imaginem colunas de mármore branco ou togas impecáveis. Imaginem o cheiro de terra molhada e o balido de ovelhas nas colinas do Lácio. É o cenário de uma sobrevivência improvável, onde a lenda diz que 2 irmãos, Rômulo e Remo, gêmeos divinos filhos de Marte, foram arrancados das águas do Tibre e mantidos vivos pelo leite de uma loba, uma fera sagrada que naquelas matas era tanto um perigo quanto um milagre. Essa loba representa a dualidade romana, um perigo letal para os inimigos e um milagre protetor para os seus cidadãos. Segundo a tradição literária, a cidade nasceu de um ato de violência fratricida entre os gêmeos. Remo cai pelo braço do irmão e a cidade recebe o nome do vencedor. A fundação física no Palatino começou com um sulco de arado na lama, feito por homens que eram pouco mais que bandoleiros e fugitivos em busca de refúgio. Rômulo, em sua sabedoria pragmática e brutal, instituiu o asilo, transformando a colina em um santuário para os rejeitados de outras tribos, consolidando a característica romana de integrar diversas origens em uma identidade comum. Contudo,
A ausência de mulheres levou ao rapto das Sabinas, um evento que demonstra como a política romana, desde o berço, foi construída através da astúcia e da força, transformando o adversário de hoje no parente de amanhã, através da fusão de povos. 2 povos, um só destino. Depois de Rômulo, a cidade começa a ganhar alma e forma. Numa Pompílio não traz armas, traz o tempo. Ele organiza o calendário de 12 meses e institui as Vestais, as guardiãs do fogo eterno. A influência etrusca trouxe a Roma o fascínio pelo poder simbólico, a toga purpúrea, o trono de marfim e os lictores que carregavam os feixes de varas, faces, simbolizando a autoridade de punir e executar. Entretanto, a monarquia encontrou seu limite no orgulho de Tarquínio, o soberbo. A tragédia da nobre Lucrécia, que escolheu a morte e a desonra após ser violada pelo filho do rei, serviu como o catalisador para que o povo, liderado por Bruto, o libertador, abolisse o trono e instaurasse a república em 509 a.C. A monarquia morre, nasce a república. Só que a República Romana não nasceu como um sistema democrático em sentido moderno, mas como uma aristocracia onde o poder era monopolizado pelas famílias patrícias. A plebe, composta por artesãos, soldados e camponeses, encontrava-se desprovida de voz política e sobrecarregada por dívidas. O poder cai nas mãos dos patrícios, as poucas famílias que guardam o ouro e os deuses. Essa tensão social resultou na primeira greve política documentada da história. Em 494 a.C., os plebeus retiraram-se para o Monte Sacro, recusando-se a lutar nas guerras da cidade. Sem a força de trabalho e o braço armado da plebe, Roma percebeu que sua sobrevivência dependia da inclusão. Desse impasse nasceu o cargo de tribuno da plebe, um magistrado com o poder sacrossanto do veto, a capacidade de paralisar as decisões do Estado que prejudicassem os cidadãos comuns. A marcha em direção à igualdade jurídica culminou nas Leis das 12 Tábuas, o primeiro código escrito de Roma, que removeu o arbítrio interpretativo dos patrícios e estabeleceu as bases do que viria a ser o direito civil. Enquanto pacificava suas tensões internas, Roma iniciou uma expansão implacável pela Península Itálica, derrotando os samnitas e gregos comandados por Pirro, rei do Epiro e Macedônia. Contudo, foi o choque de titãs contra Cartago nas guerras púnicas que mudou a escala do mundo antigo. A Segunda Guerra Púnica trouxe o pânico quando Aníbal Barca atravessou os Alpes com seus elefantes e aniquilou as legiões encanas em 216 a.C. Mas Roma demonstrou ser um organismo capaz de uma resiliência sobre-humana. Mesmo após perdas em batalhas catastróficas como Canas, a cidade recusou-se a negociar, adaptando suas táticas navais e terrestres até que Cipião Africano derrotasse Aníbal na Batalha de Zama. A vitória final sobre Cartago, em 146 a.C., transformou o Mediterrâneo em um gigantesco lago romano, Mare Nostrum. Mas o sucesso trouxe consigo um veneno silencioso. O afluxo massivo de escravos e riquezas destruiu a classe dos pequenos agricultores, criando latifúndios e uma massa urbana volátil e despossuída, e o ouro das conquistas trazia corrupção e generais populistas. Homens que entenderam que o caminho para o poder absoluto não passava mais pelos corredores empoeirados do Senado, mas pelo coração e pelo estômago da plebe e dos seus soldados. O século I a.C.
foi marcado pela falência das instituições republicanas diante da escala imperial. Generais como Gaio Mário profissionalizaram o exército, permitindo que cidadãos sem terra se alistassem. Esse ato, embora necessário militarmente, mudou a lealdade do soldado. Ele não mais jurava fidelidade ao Senado e ao povo de Roma, SPQR, mas ao general que lhe prometia o dinheiro e o lote de terra após a baixa. Sila foi o primeiro a usar essa nova arma para marchar contra a própria Roma em 88 a.C., estabelecendo uma ditadura que antecipava o fim da República. Nesse cenário de força bruta, a revolta de escravos liderada por Espartaco aterrorizou a elite romana. Escutem! Eles nos chamam de escravos, mas somos homens! Lutem pela liberdade! Lutem por Roma! Aquele que finalmente esmaga a rebelião é Marco Licínio Crasso, o homem mais rico de Roma, que almeja poder e glória militar. O surgimento do primeiro triunvirato, um pacto secreto entre Crasso, Pompeu e Júlio César, foi a tentativa final de controlar o Estado através de uma aliança de interesses que, inevitavelmente, se fragmentaria. Eles se unem para dominar o Estado, mas a aliança é uma cobra que, cedo ou tarde, morderá a si mesma. E é aqui que a figura de Gaio Júlio César destaca-se como o personagem único e incontestado, que reescreveu a história com o próprio nome. Brilhante orador e estrategista, ambicioso até a medula. Ele conquistou a Gália em uma campanha que expandiu as fronteiras romanas até o Reno e o Atlântico. Ao cruzar o Rubicão em 49 a.C., César pronunciou a famosa frase Alea iacta est. O dado foi lançado. Era perfeitamente ciente de que estava desafiando a legalidade republicana em favor de uma ordem autocrática. Derrota Pompeu, encontra os olhos de Cleópatra no Egito e volta para Roma como senhor absoluto. O seu domínio sobre Roma trouxe reformas necessárias, mas o título de dictador perpétuo foi interpretado como uma afronta imperdoável à tradição, se tornando uma sentença de morte. Nos idos de março de 44 a.C., sob as lâminas de senadores que acreditavam estar salvando a liberdade, César caiu. Mas a República, com a morte de César, estava morta também. O vácuo é preenchido por um jovem de que ninguém levava a sério, Otaviano Augusto. Com apenas 19 anos, ele demonstrou uma astúcia glacial, utilizando o nome de César, como um escudo, mas como uma espada também. Alia-se a Marco Antônio, apenas para destruí-lo mais tarde. Na Batalha de Ácio, em 31 a.C., o destino é decidido. É o Ocidente contra o Oriente, a ordem de Roma contra a paixão de Cleópatra e Antônio. Otaviano vence, volta a Roma de triunfador, mas não se proclama rei. Ele mantém a fachada das leis antigas, mas assume o título de Augusto. Ele tornou-se o primeiro imperador e transformou Roma de uma cidade de tijolos em uma metrópole de mármore. A Pax Romana iniciada por Augusto garantiu 2 séculos de relativa estabilidade, comércio florescente e florescimento cultural. Contudo, essa paz tinha limites geográficos e militares, como evidenciado pelo desastre na floresta de Teutoburgo, em 9 d.C., onde 3 legiões foram aniquiladas por tribos germânicas, lideradas por Armínio, fixando a fronteira do império no rio Reno. O expansionismo para. O império agora precisa se defender e a sucessão vira uma roleta russa de personalidades.
A sucessão imperial revelou-se o ponto fraco do sistema. Tibério foi o sucessor, mas era um imperador solitário. Ele se retira para Capri, enquanto o medo domina a cidade. Calígula, o jovem carismático que mergulha na loucura, querendo nomear seu cavalo, Incitatus, como cônsul antes de cair sob as espadas dos pretorianos. Seguia o improvável Cláudio, o estudioso que todos desprezavam, mas que conquista a Britânia e organiza o Estado. E, por fim, Nero, o artista que vê Roma arder em 64 d.C. e usa os cristãos como bodes expiatórios na primeira grande perseguição. Sua morte no ano 68 encerra a dinastia Júlio-Cláudia e abre o caos do ano dos 4 imperadores. A ordem retorna com Vespasiano, um general prático que usa o tesouro de Jerusalém para erguer o maior símbolo da cidade, o Coliseu, o maior símbolo do entretenimento e do controle social romano. Avancem rapidamente com o terceiro nível. Não podemos perder tempo. Sim, Majestade. Os recursos estão aqui e os homens já estão a caminho daquela seção. Seu filho Tito enfrenta a fúria do Vesúvio, o vulcão que soterra Pompeia, e ganhando o título de delícia do gênero humano pela sua generosidade. Após a morte do autocrático Domiciano e a consequente queda dos Flavianos, Roma entrou em seu período de maior prosperidade, sob os chamados 5 bons imperadores. Eles eram imperadores adotivos. Com esse sistema, o imperador escolhia o sucessor por mérito e não por laços consanguíneos, garantindo uma linhagem de administradores excepcionais. Roma entrou assim em sua Idade de Ouro. Nerva foi o patriarca que salvou Roma do caos após o assassinato de Domiciano. Trajano levou o império à sua máxima extensão territorial, conquistando a Dácia e a Mesopotâmia. Salve, Imperador! Salve! Pela glória de Roma, o império agora é eterno. Seu sucessor, Adriano, percebeu que o império havia atingido seus limites sustentáveis e focou na consolidação, viajando por todas as províncias e construindo muralhas defensivas, como a muralha de Adriano na Britânia. Antonino Pio manteve uma paz silenciosa e administrativa, preparando o terreno para Marco Aurélio, o imperador filósofo. E por fim, justamente César Marcos Aurelius Antoninus Augustus, que governou com estoicismo, lutando contra as invasões bárbaras no Danúbio, enquanto escrevia suas Meditações, representando o ideal do rei filósofo platônico, antes que a sucessão voltasse a ser hereditária, com seu filho Cômodo, quebrando a corrente do mérito e marcando o fim da Era de Ouro. Cômodo foi um imperador que trocou a filosofia do pai Marco Aurélio pelo sangue da arena. Ele se acha Hércules, luta na arena como um gladiador e adora humilhar o Senado. Com seu assassinato em 192, a barragem da estabilidade se rompeu. O século III foi uma agonia prolongada, caracterizada por 29 imperadores em apenas 50 anos, a maioria aclamada pelas tropas e assassinada pouco depois. A crise econômica, a inflação galopante e a peste devastaram a população urbana. Enquanto o império se fragmentava, surgiam outras realidades, como o Império das Gálias e do Reino de Palmira da rainha Zenóbia. Diocleciano tentou salvar o edifício imperial através da tetrarquia, a divisão do poder entre 2 Augustos e 2 Césares. Ele transformou o governo em um dominato, onde o imperador era um senhor absoluto, dominus, exigindo adoração divina e intensificando a perseguição aos cristãos como forma de coesão social em torno dos deuses tradicionais.
Mas o futuro não pertence mais aos deuses do Olimpo. Ele pertencia a uma nova fé. Constantino percebeu a força do cristianismo e, após a vitória na Ponte Milvio, em 312, sob o sinal da cruz, legalizou o culto pelo Édito de Milão. Constantino também compreendeu que o centro de gravidade do império havia se deslocado para o Oriente e fundou Constantinopla como a Nova Roma. Essa mudança foi estratégica e simbólica, permitindo que a metade oriental do império sobrevivesse por mais um milênio, enquanto o Ocidente entrava em declínio terminal. Com esta nova Roma, declaramos o fim da perseguição aos cristãos. Que a paz impere em nosso império. O quinto século é o crepúsculo final. O Ocidente foi marcado por uma exaustão sistêmica, povoado por mercenários e mal governado. A administração central já não conseguia manter as fronteiras contra as migrações em massa de povos germânicos. Em 410, o impensável aconteceu. Alarico e os visigodos saquearam Roma, um evento que causou um trauma psicológico profundo em todo o mundo civilizado, levando Santo Agostinho a escrever A Cidade de Deus, para explicar a queda da cidade eterna. O fim oficial do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., foi, paradoxalmente, um evento discreto e carregado de ironia histórica. O último imperador era um rapaz de 15 anos, chamado Rômulo Augustulo, um nome que unia o fundador da cidade ao seu primeiro imperador, mas sob o diminutivo depreciativo de Pequeno Augusto. Ele foi deposto pelo general bárbaro Odoacro, que enviou as insígnias imperiais para Constantinopla, declarando que o Ocidente não precisava mais de um imperador próprio. O Senado envia as insígnias imperiais para o Oriente. O Império do Ocidente morreu, mas Roma não. Ela sobrevive na Igreja, nas leis, na língua que falamos e no código genético da nossa civilização. Agora fechem os olhos e ouçam o último suspiro de Ravenna, mas não se enganem. O silêncio não é o fim. O mármore de Augusto ruiu, as legiões transformaram-se em pó e o trono de marfim foi levado pelo vento. Mas Roma é a chama que recusa a apagar-se. Ela habita em cada palavra que pronunciamos, em cada lei que nos protege e em cada sonho de eternidade que ousamos conceber. A engenhosidade romana transformou o mundo ao dominar o arco, a abóbada e o concreto, criando estruturas que desafiam os milênios. Com uma precisão técnica que beira o milagre, eles ergueram aquedutos e anfiteatros que não são apenas monumentos, mas lições vivas de resiliência e grandiosidade. É a prova de que o gênio de Roma não estava apenas nas leis, mas em cada pedra assentada para a eternidade. O império físico desapareceu no horizonte da história, mas a ideia de Roma continua a marchar, invicta através do tempo. Senhoras e senhores, as luzes se apagam no palácio, mas a cidade eterna acaba de despertar dentro de todos nós.